Olá, boa tarde, a paz do Senhor, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Eu quero falar alguns minutos sobre a fé. A fé que surpreende, a fé que vai além daquilo que só não surpreende a Jesus, só não surpreendeu a Jesus, porque Jesus é onisciente, Ele sabe tudo em todos os momentos. Diz a palavra de Deus, no livro de Mateus, que está também em Lucas, Mateus 8, versículo 5 a seguir diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: Eu irei e lhes darei saúde. O centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldado a minha ordem. Digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse ao que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A fé, irmão. A fé é o maior instrumento que alguém pode dispor na hora da guerra, na hora da luta, em qualquer momento da sua vida. A fé continua sendo o maior instrumento de Deus. A Bíblia já diz que sem fé é impossível que o homem agrade a Deus. O que nos chama a atenção da história do centurião, para os neófitos na fé, para aqueles que estão começando agora, um centurião nada mais é do que um comandante de uma companhia militar. Isso é o comandante de uma companhia militar. E o que nos chama a atenção aqui não era o seu filho que estava doente. Não era um dos seus oficiais que estava doente. Não era sua mãe, não era seu pai. Não era alguém da alta sociedade que estava doente. Foi o seu criado. Funcionário mais baixo da sua casa. Seu escravo estava doente. Estava para morrer. E ele podia muito bem comprar outro criado e colocar no lugar como um objeto de troca. Ele não. Ele não via o criado apenas como um criado. Ele via como ser humano de respeito, que merecia amor, compaixão. Quando ele viu o seu criado naquele estágio, ele se despojou da sua posição social. Procura alguém com certeza que ele não ia deixar o exército ser um comandante. Procura alguém e deixa na frente daquela companhia militar. E sai à procura de Jesus. Pelos relatos bíblicos, pelo encontro dele com o servo, dá-se a entender que aquele homem caminhou 24 horas para chegar até Jesus. E ele chega para Jesus, Jesus que conhece o meu coração. Jesus, irmão, se há alguma coisa que Jesus preza, valoriza, é a fé de alguém. Desde o momento que aquele homem viu o seu criado, que nutriu uma fé extraordinária no seu coração, podemos dizer pela fé que Jesus acompanhou a cada passo daquele centurião naquela região desértica. Jesus é Deus, ele era 100% homem, mas também 100% Deus, ele sabia de todas as coisas. Sabia, não sabe? E Jesus se dispõe e disse: Eu irei.
Ele diz: Senhor, eu não sou digno de quem entra debaixo do meu telhado. Eu não vim, em outras palavras, eu não vim aqui para te levar lá em casa, porque bem sei que não precisa. Porque sei que o Senhor, em outras palavras, eu sei que o Senhor é o dono da vida. Senhor, eu só quero que o Senhor diga uma palavra. Se o Senhor disser uma única palavra, o meu criado sarará. Que fé! É isso, irmão, que agrada a Deus. Porque eu sempre digo, por que muitas orações não são ouvidas? Porque as pessoas pedem da boca para fora alguma coisa, mas o seu coração está querendo outra. E aquele homem diz: Senhor, eu só quero uma palavra. Se o Senhor falar uma única palavra, o meu criado vai sarar. Porque eu tenho um soldado lá, meu dispor. Quando eu digo esse soldado vai, ele vai. Quando eu digo ele vem, ele vem. Tenho meus criados, o que eu mando eles fazem. E o que o Senhor mandar vai acontecer. Jesus se enche de alegria de ver tanta fé. E Jesus confessa perante a multidão que o seguia. E Jesus diz: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. E a Bíblia diz que quando Jesus manda que ele vá, que tudo será feito segundo a fé dele, e ele manda, no outro dia a Bíblia diz, na hora que aconteceu a cura, se deslocaram duas pessoas, ele pegou o caminho de volta, e um dos seus criados saiu ao encontrá-lo, e foi encontrar no outro dia. Isso subentende 24 horas depois. 24 horas que ele voltou e 24 horas que o servo saiu. Significa que a viagem toda era 48 horas. E ele perguntou. E ele disse: Senhor, seu criado ficou são. Ele já sabia, mas ele perguntou: que hora foi? Disse: foi ontem a tal hora. E ele se alegrou e disse: foi nesta hora. Aleluia. Irmãos, um homem fiel na direção de Deus, ele é capaz de mudar o mundo. Josué, quando estava vendo a hora perder aquela batalha, porque o sol já declinava, e no escuro Josué ia perder aquela batalha. E Josué, mesmo sem saber sem ser um especialista em geografia espacial, Josué manda que o sol se detenha e a lua se detenha. Em outras palavras, quem parou foi a terra. Josué parou a terra. Conseguiu parar o sistema que gira a uma velocidade de mais de 20 mil quilômetros por hora. A 107 mil quilômetros por hora, uma das rotações da terra. E Josué ordenou e todo o sistema terrestre parou. Nada se moveu. A fé. O escritor Zabiel diz que é impossível que aquele que se aproxime de Deus, é impossível que sem fé agrade a Deus. Ele diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele é galardoador. Que o homem pode perder parente, pai, mãe, irmãos, ele pode perder tudo, mas nunca pode perder a sua fé. A fé do homem é um instrumento poderoso. Não há nada tão poderoso contra a fé de alguém. Um homem de Deus, na direção de Deus, muda a história. Sadraque, Mesaque e Abednego mudaram todo o império babilônico. Daniel mudou o império assírio, ou melhor, Mérida, persa, até os gregos. A fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquele homem tem uma fé extraordinária. Às vezes eu sempre tenho dito que Deus não muda dependendo da minha fé. Mas para mim, Jesus é do tamanho da minha fé. Certo homem se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se tu podes, faça alguma coisa pelo meu filho. Observe agora a diferença desse homem para aquele centurião. Senhor, se tu podes, se. Jesus diz para ele: se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê. Então, meu irmão, não se acostume com a derrota, com o fracasso. Se revolte com você mesmo, com a sua situação. Tome posse das armas que Jesus te deu. Põe uma coisa nas tuas mãos. Lembre-se disso, nas tuas mãos tem poder. Jesus disse que onde tu colocasse as suas mãos seria abençoado. Jesus está dependendo de você. Está dependendo que você se levante, tome posse da vitória, diga: eu não aceito. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero ganhar almas para Jesus. Eu quero ser uma árvore frutífera. Eu quero servir de sombra e de apoio. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos os grandes homens que venceram pela fé. Eu vi a história de um casal de missionário por um desses países chamado Cortina de Ferro, da Janela 1040. Disseram que foram condenados à morte o casal de missionário. E de repente, pegaram aquele missionário, leram o relatório e ele disse: não nego. Pegaram uma lança e cravaram no muro. E o sangue, e ele ficou esvaindo, saindo a sua última gota de sangue. E a missionária, ao perceber aquela cena, ficara muito balançada. E eles perguntaram para ela: você nega Jesus? Se você não negar, o destino é o seu. E aquele homem, antes de morrer, falou para a missionária, sua esposa: não negue não, que não dói. Oh, aleluia. Jesus naquela hora usou o bálsamo, né? Tirando toda a dor, todo o sofrimento, para a glória dele. Nada pode ser maior do que a tua fé. Esteve no maior sofrimento, as pedras batendo. E a Bíblia diz que eles foram obrigados a contemplar o rosto de Estevão como o rosto de uma criança, como o rosto de um anjo. Como é bom, irmão. Usa a tua fé. Não deixa que nada venha abater a tua fé. É por isso que eu digo: e o que é que eu faço, Juraci, para aumentar a minha fé? Deixa eu mostrar. A fé. A única coisa que pode aumentar a tua fé está aqui. A palavra de Deus. A oração é bom, mas não aumenta a tua fé. Cantar é bom, mas não aumenta a tua fé. A Bíblia diz, e eu creio na Bíblia com todas as letras, sem rodeios, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então tira um tempo para ler para a Bíblia. Alimente a tua alma. Não há outra forma de alimento da nossa alma, senão a palavra de Deus. É a palavra que cura, é a palavra que liberta. É a palavra que sacia a alma faminta. É a palavra que nos guia. Lembro de uma situação muito difícil que eu passei em 2012 para 2013, se não me engano. Foi isso. E alguém perguntou: Juraci, você quer um advogado? E eu disse: não vou precisar, porque eu conhecia a minha integridade, conhecia a minha vida, conhecia a minha história, conhecia, não conheço. Disse: não, eu tenho um advogado, que é Jesus Cristo de Nazaré. E tudo deu certo, porque o nosso Deus é Deus. Então, irmão, eu aconselho a você. Juraci, eu não tenho tido tempo para ler a Bíblia. Por favor, procure um tempo. Administre o seu tempo de maneira tal que você possa ler pelo menos um versículo por dia. Não deixe a tua alma raquítica, faminta. O único alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Creia como aquele centurião, que o Senhor é o Deus do impossível. Se você pedir alguma coisa a Deus com fé, mesmo que não exista, Deus o criará para você. Mesmo que não exista uma porta de emprego aberta, Deus abrirá esta porta de emprego.
Mesmo que não exista uma empresa no lugar, Deus o criará uma empresa no lugar. Basta tão somente que você creia. Então que Jesus Cristo dê um bom final de tarde, uma boa noite na direção do Espírito Santo. Mas lembre-se, a fé é o maior instrumento de guerra. Sem ela, não chegaremos a lugar nenhum. Então, um bom dia.